Com um olhar mais atento da sociedade sobre as condições de vida dos animais, o panorama no setor de proteína animal começa a mudar para melhor. Cada vez mais produtores aderem às práticas de bem-estar em resposta a uma pressão crescente da indústria, varejo e dos consumidores. E a HFAC, principal órgão de certificação internacional sem fins lucrativos voltado para a melhoria de vida dos animais de produção, está à frente desse processo no Brasil e no mundo. Detentora do selo Certified Humane de bem-estar animal, a HFAC certifica a nossa produção de ovos orgânicos na Fazenda da Toca. Para Luiz Mazon, diretor para a América Latina da HFAC, a melhoria nos processos que visam garantir a qualidade de vida dos animais é uma tendência já consolidada. E para falar mais disso, ele é o nosso convidado especial para esse episódio do Diálogos da Toca com Fernando Bicaleto, nosso CEO. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa série de diálogos da Fazenda da Toca. Nós temos ultimamente promovido e participado de uma série de conversas e debates sobre temas fundamentais da atualidade e muito importantes também no nosso segmento de atuação. Então a gente tem falado muito sobre produção orgânica, sobre agricultura regenerativa, sobre sustentabilidade, vários temas relacionados à regeneração. E o assunto do dia que a gente traz hoje é o bem-estar animal, que felizmente vem ganhando cada vez mais relevância no contexto do sistema alimentar global e vem transformando para melhor também a qualidade de vida dos animais de produção. Então, para essa conversa, eu estou aqui com o Fernando Bicaleto, que é CEO da Fazenda da Toca. O Fernando está com a gente já há 6 anos, com o desafio de escalar a produção orgânica no Brasil. E nós damos as boas-vindas ao nosso convidado especial, que é o Luiz Mazon. O Luiz é diretor para a América Latina da HFAC, que é uma organização internacional sem fins lucrativos e também a maior certificadora do mundo voltada a promover a melhoria da qualidade de vida dos animais. E vai ser muito bacana esse papo, porque a gente vai poder contextualizar muito bem, do ponto de vista conceitual, o bem-estar e mostrar muito na prática, já que a HFAC também certifica por meio do selo Certified Humane. Nós somos certificados também pela HFAC aqui na nossa produção de ovos orgânicos. E eu sou Paulo Araújo, eu coordeno a área de comunicação da Fazenda da Toca desde 2017, e para mim é um prazer imenso mediar essa conversa entre vocês. Então sejam muito bem-vindos, Luiz e Fernando. Obrigado pelo convite. Tá bom. Bom, para a gente abrir essa conversa, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouco, contarem um pouco da trajetória de vocês para os nossos espectadores, e como vocês chegaram até aqui. Se você quiser começar, Luiz. Beleza. Fazer as honras. Certo. Então, eu sou formado em administração e direito. Nunca exerci o direito, acabei levando minha vida mais para a administração. E trabalhei no início da minha carreira com consultoria, aí no eixo Rio-São Paulo, né, era consultor de empresas. Depois trabalhei para empresas de consumo massivo, né, trabalhei em outros países também. Aí voltei para o Brasil em 2010, 2009, na verdade, para minha terra natal, Santa Catarina, moro em Florianópolis, né? E aí, por acaso, eu acabei integrando o quadro da EcoCert Brasil. A EcoCert é a maior empresa de certificação orgânica do mundo, né? Eles têm filiais no mundo inteiro. E eu era o diretor, então fui convidado a ser o diretor da unidade brasileira que coordenava as operações na América Latina. Aí eu entrei, então, no mundo das certificações, no mundo da sustentabilidade, que não estava no meu radar, né? Então foi um pouco por acaso, assim, essa entrada. Desde 2010. E aí passei a ter contato com a certificação de bem-estar animal, porque a EcoCert, ela representava a HFAC, que é americana, no Brasil, que tinha 2 ou 3 clientes só, né? E então a gente cuidava mais como um negócio paralelo, um negócio secundário, vamos dizer assim, né? O principal era orgânico. E aí, em 2016, eu vendo um pouco a demanda e o caminho que estava andando o bem-estar animal, resolvi sair da EcoCert e abrir, então, uma pessoa jurídica aqui no Brasil, que é sem fins lucrativos, se chama Instituto Certified Humane Brasil, para representar a ONG americana na América Latina. Quer dizer, daqui do Brasil, a gente coordena as operações de certificação de bem-estar animal para animais de produção, não só galinhas, também tem de vacas, de porcos, suínos, enfim, dos animais de produção, né? Na América Latina toda. E acabou, assim, que eu também comecei a operar com alguns países asiáticos também, e meio que peguei bem o início da onda do aumento da certificação, e hoje a gente tem
muitos animais, muitos clientes aí por vários países. Muito legal, muito obrigado. Fernando? Bom, primeiro agradecer ao Amazon, né, de aceitar o convite, estar aqui com a gente. Acho que esse tema é super relevante, eu acho que vai ser uma conversa boa. Bom, eu também sou administrador, então somos colegas aí de formação. Trabalhei muitos anos em empresas de bens de consumo, né, multinacionais, também morei fora do país. Trabalhei na área de marketing, vendas, né? E, bom, depois de tanto viajar e tanto ficar longe da família, em 2010, né, quando eu voltei também para o Brasil, eu resolvi que era dar um tempo e estar mais perto da família, ver os filhos crescendo. E aí saí desse ramo empresarial e, bom, continuei com a minha empresa, né, em outro ramo, e estava quietinho aqui no meu canto, no interior de São Paulo, eu moro aqui em Araraquara. E aí recebi um belo dia, toco o telefone, um ex-colega de uma empresa, falando, cara, tem um cara aí chamado Pedro Paulo, fazendo aí, começando um projeto de orgânicos, e está precisando de uma ajuda lá, tu não quer ir lá para conhecer e tal. Aí eu fui também meio despretensioso, até por atenção ao colega, né? E, na verdade, me apaixonei, né, por toda essa questão do orgânico. Então, veio por acaso também, não foi uma coisa que estava em mim, né? E aí começamos com essa questão de orgânico, e aí a produção, né, de aves de postura tomou relevância no nosso negócio, e foi uma curva de aprendizado imensa, porque nós somos talvez uma das primeiras a pensar em fazer em escala, né? Produção em escala comercial, realmente, para ter impacto. E tem sido um processo de aprendizado enorme. E nessa caminhada ficou muito clara a questão do bem-estar animal, não só como um manejo, né, muito mais eficiente, como também, cada vez mais, uma demanda de mercado, né? E, então, a Certify Humane sempre foi uma parceira nossa para elevar essa régua, né? É uma forma diferente de enxergar o manejo animal, né? Não são só as técnicas, mas muito o olhar, né, do granjeiro. Quer dizer, você reprograma a forma que você entende o plantel, entende as aves, né? Então, é isso. Mas a minha história é essa. Então, eu estou aqui há 6 anos na Toca, junto com a turma construindo isso, tendo vários parceiros aí nessa caminhada, nesse aprendizado. Muito feliz de estar aqui podendo falar desse tema tão relevante. Legal, boas histórias de vida. E agora, para a gente entrar mais no mérito da nossa questão de bem-estar animal, Luiz, geralmente quando se fala de bem-estar animal, todo mundo tem uma ideia mais intuitiva do que é, né? Mas não necessariamente se sabe tecnicamente ou de fato o que significa um procedimento de bem-estar animal. Se você puder, só para colocar todo mundo na mesma página, contextualizar um pouco o que de fato significa bem-estar animal. Claro, na verdade as pessoas elas têm a tendência a personificar, assim, a se colocar no lugar do animal e tentar achar o que é bom para o animal, né? Então por isso que assim o ponto mais importante é que o bem-estar animal tem que ser baseado em ciência, tem que ser baseado em pesquisa, em pesquisa científica. Por isso que eu, por exemplo, não me considero uma pessoa mais indicada para discutir temas super específicos técnicos. Sempre quando tem alguma questão mais técnica, eu levo para o comitê científico. Temos um comitê científico com pessoas de vários países, várias formações, né? Várias espécies, né? Então, no caso das galinhas, quando tem alguma questão, a gente leva para o comitê e discute lá. Claro que hoje em dia eu já aprendi muito mais, sei muito mais do que alguns anos atrás. Mas, enfim, só para deixar claro que tem que ser base científica. E o que é, assim, resumindo, assim, em poucas palavras, você tem que permitir que o animal ele viva sem estresse, tá? Então, se você pega o animal e coloca ele na natureza, pode não ser a melhor opção, porque a natureza tem vários fatores estressantes, como predadores, questão de ambiente, temperatura, enfim. Então, você tem um ambiente no qual você controla e você provê ao animal todos os fatores que lhe tiram o estresse de todos os lados, isso seria bem-estar. Então, o que a gente está falando? Está falando desde do tipo de alimento e água, tipo de alimento que você fornece ao animal, como você fornece esse animal, tem que ser um número mínimo de comedouros e bebedouros para tirar qualquer tipo de competição pelo alimento, o ambiente onde ele vive, como é que ele tem que estar estruturado, como é que é a temperatura máxima e mínima, o nível de amônia que tem que ter, os recursos de enriquecimento ambiental para que o animal não tenha nenhuma tendência a algum comportamento predatório com seus companheiros, no caso, né, poleiros, ninhos, substrato. A questão da saúde, qualquer procedimento relacionado à saúde tem que ser feita com base num conhecimento científico, ou seja, a gente só permite através de veterinários. Uma questão super importante para o bem-estar animal é a capacitação de quem lida com eles. Quer dizer, a pessoa lá, o
o tiozinho que está lá todo dia verificando as aves, né? Então ele tem que saber, vendo as aves, ele tem que poder perceber se aquela ave está diferente, está dando sinais de que tem alguma coisa errada, que ela tem que ser segregada e tratada, por exemplo, né? Ou, por exemplo, se você tem uma cama, a cama do aviário é muito importante, né? Ela tem que estar sempre seca, sempre não pode estar contaminada, enfim. Então, se tem, por exemplo, um vazamento no nipo, no bebedouro, que deixa a cama compactada e úmida, além de ser uma não conformidade de manejo de cama, é uma não conformidade de capacitação, porque a pessoa que está ali cuidando daquela granja, daquele aviário, ele precisava saber que aquela cama está em condições ruins, que teria que ser trocada. Então, a capacitação é um fator chave, assim, é muito difícil não ter não conformidade relacionada à capacitação, né? Que mais? A própria questão da manutenção de registros também é muito importante, porque você monitora a temperatura máxima e mínima, nível de amônia, você monitora a mortalidade, tudo isso daí vai dar um panorama que permite a um inspetor de bem-estar animal, por exemplo, saber o que aconteceu durante o período inteiro, porque a gente, como certificador, não vamos estar ali o tempo todo na granja, mas a gente consegue perceber através de todos os registros, dos sinais dos animais, do tipo de como é que está fisiologicamente o animal, consegue saber como é que é feito o manejo a longo prazo, né? Então a manutenção de registros é muito importante para isso também. Ou seja, você tem um panorama de saúde, alimentação, ambiente, capacitação e gestão, que compõe, vamos dizer assim, o bem-estar animal, que em poucas palavras é retirar o estresse do animal ao tempo todo. E uma sensibilidade, né, muito acurada com o animal, um conhecimento, né, sobre os comportamentos naturais, estava falando de capacitação. Exatamente. Na verdade, uma coisa que, Fernando, você mesmo falou, Fernando, nunca vou me esquecer, numa reunião que a gente participou um tempo atrás aí no interior de São Paulo, que assim, às vezes, quando a pessoa quando ela trabalha muito tempo com produção animal, ela tem uma visão, mas quando ela começa a olhar na perspectiva do bem-estar, faz um clique e a pessoa começa a olhar os animais como indivíduos e não mais como lote, né? Isso eu nunca vou esquecer que você mesmo falou. E é isso mesmo, assim, a gente já foi em granja grande, por exemplo, que assim, uma das nossas exigências é que cada aviário, cada granja cada galpão tem que ter um local separado, uma enfermaria, uma baia-enfermaria para você separar as aves, né? E dentro daquela enfermaria tem que ter poleiros, ninhos, enfim, todos os recursos. E uma vez eu já, assim, algumas granjas grandes que a gente vai, mas onde é que mas tem baia enfermeira assim? Não tem, qualquer coisa a gente sacrifica a ave. Não, mas como assim? Então, é aquela visão de indivíduo versus lote, né? Um lote, assim, qualquer ave que está me dando o mínimo problema, eu já sacrifico. Não precisa ser assim, né? Por isso que eu comentei exatamente isso. O que mudou muito com as técnicas, né, que o bem-estar traz é isso. Você às vezes olha o lote como um todo, aparentemente está tudo bem, né? Você olha assim por cima, e é como a gente olhava no passado, né? E parece tudo bem, mas quando você começa a refinar o seu olhar e entender o comportamento das aves, você começa a identificar indivíduos que estão com algum comportamento não condizente, né? Que num olhar mais rápido você não enxerga, né? Você acha que está tudo bem. E você tem a chance realmente de recuperar, como a gente recupera várias aves, né? Porque na verdade ele é uma sociedade, né? Existe concorrência, existe predominância, às vezes, de alguma hierarquia, hierarquia. Então, isso, o granjeiro treinado, né, é o grande desafio, capacitar esse pessoal, e dá para fazer muita coisa em prol das aves, né? Mas isso não é uma coisa que se aprende de um dia para o outro, né? Assim, quando a empresa é uma empresa, vamos dizer assim, comum, normal, e ela decide para esse caminho, ela leva muita não conformidade até conseguir entender por que lado que tem que ir, né? Então é legal que a gente também vê o aprendizado e a gente vê a própria empresa assim festejando internamente como ela está conquistando o maior conhecimento e consegue então entender do que se trata o bem-estar, né? Não é só ler a norma, já entendi, não é bem assim. Eu queria entrar mais a fundo nessa questão das aves, mas antes disso, só para a gente terminar essa conceituação de bem-estar animal, como que você posiciona na história, Luiz? Hoje a gente sabe, esse tema de bem-estar animal está muito na pauta, né, de consumo consciente, é uma tendência de consumo de fato, inclusive vocês encomendaram uma pesquisa que demonstra justamente uma disposição maior dos consumidores em consumir, e mesmo pagando mais, mas consumir produtos provenientes de um sistema que considera o bem-estar animal. Mas falando historicamente, como é que começou
toda essa história a ganhar fôlego, né? O bem-estar animal e essa preocupação com os animais? Não faz tanto tempo assim. Se você falar com empresas que estão colocando isso como prioridade, ou com a academia, assim, você percebe que aquelas pessoas mais velhas que são do bem-estar, elas estão muito, assim, muito satisfeitas com a situação atual, porque, tipo assim, há 15, 20 anos atrás, eles eram as ovelhas negras, assim, ninguém ouvia o que eles tinham para falar. Aquela história, né? Nos anos 70, 60, final dos 60, 70, começou todo o movimento de enclausurar os animais, aquele conceito de fábrica, de fazenda-fábrica, né? Em que o animal é mais uma engrenagem, um parafuso, não é um indivíduo, né? Isso daí isso aí, claro, gerou muita produtividade e tal, foi a base da indústria alimentar animal por algumas décadas, né? Mas aí no final dos anos 90, vamos dizer assim, junto também com a percepção do consumidor em geral sobre o que ele está comendo, de onde, assim, a preocupação de onde é que vem o alimento que ele está comendo, junto com a questão também vegetal, no qual começou a se produzir muito alimento com agrotóxico e tal. Então, o assunto alimento, de onde é que ele vem, como ele é feito, começou a virar pauta de imprensa, pauta de universidades, de empresas, né? E aí quando então em paralelo começou a surgir o desenvolvimento de regulamentos orgânicos, né? Que são, vamos dizer assim, eu sempre comparo com orgânico porque o bem-estar animal ele está ali do lado, né? Não é um regulamento, não é uma lei, mas enfim, ele tem a mesma filosofia, né? E então o orgânico começou a ficar muito forte, começou a ter uma demanda cada vez maior. A tecnologia permitiu que, por um lado, você conhecesse muito melhor as necessidades dos animais, porque começou a haver muitos estudos sobre comportamento animal, e, por outro lado, no lado do consumidor, a tecnologia permitiu que o consumidor entendesse muito melhor, sem querer, como é que é feito o alimento. Assim, quantas vezes a gente está no nosso Instagram e aparece lá um videozinho de uma granja, assim, então todo mundo tem acesso muito fácil a saber de onde é que vem o alimento. Isso não era assim, né? E aí as pessoas ficam mais expostas às práticas não tão boas, assim, cruéis, enfim, e começa assim, além de ele já ter aquela preocupação de onde é que vem o alimento, começa a ficar revoltado com a situação que ele percebe. Às vezes grandes empresas produtores integrados a grandes empresas que fazem procedimentos que ele não sabia que era assim. Como assim? Cortar a cauda do porco, cortar o bico da galinha, mas eu não sabia que era assim. Então, então o bem-estar começa a ficar tão relevante que hoje, se uma empresa de produção animal não tem o bem-estar como um dos pilares estratégicos no seu planejamento estratégico, junto com o preço da commodity, como é que está o preço do dólar e tal, ela está fadada a perder a imagem num vídeo que sai assim, que viraliza na internet com coisas sobre como ela faz os negócios. O bem-estar animal hoje ele está na mesa da diretoria e da presidência, quer dizer, ele vai determinar o preço da ação daquela empresa, né? Então, mudou muito, assim, de 20 anos para cá. Perfeito. Muito bom. Aí agora, puxando um pouco mais para o lado prático, queria pedir para o Fernando descrever um pouco para os nossos espectadores como que é o dia a dia da nossa produção de ovos orgânicos, né? A gente tem uma produção que ela é certificada orgânica e ela também tem a certificação de bem-estar animal. Quando a gente vai para um aviário, Fernando, o que a gente espera ali em termos de rotina, de manejo? Como que é o dia a dia das galinhas numa produção como a nossa? Então, na verdade, só para contextualizar, nós seguimos duas normativas, né? Então, tem a normativa orgânica, que sim é uma normativa do MAPA, tal, e tem as práticas de bem-estar animal, que também nós adotamos. Então, elas são complementares em alguns pontos, com pequenas divergências, como, por exemplo, densidade. O orgânico considera 6 aves por metro, a bem-estar animal 7, mas são pequenos detalhes, né? E a gente sempre segue, né, as melhores práticas das duas, né, das duas frentes. Mas com isso, então, a gente primeiro, antes de falar de bem-estar da ave no galpão, a gente tem que falar lá na recria, porque a vida adulta, né, a ave em produção, né, o sucesso dela e o bem-estar dela começa no primeiro dia na granja de recria, né, onde ela, desde o primeiro momento, no caso do manejo orgânico e com bem-estar, já é estimulada, né, a desenvolver a sua capacidade motora, através já com a inclusão de puleiros, né. O puleiro ele ajuda, nesse momento da recria,
ajudar a formação muscular da ave, uma vez que na viagem de produção ela também vai ter puleiro, ela vai ter que acessar o ninho normalmente com pequenos saltos, como acontece na natureza. Além disso, já na recria, começa também toda a parte de homeopatia, que tem um papel muito importante, né, na formação, né, da estrutura da ave, né, da parte respiratória, enfim, parte imunológica, né, que é vital. Então, tudo começa lá na recria. Bom, quando essa ave vai para o galpão de produção, ela vai com uma certa antecedência, né, ela vai normalmente com 13 semanas de vida, para começar também a se acostumar com esse ambiente, né? Imagine um animal entrando num local que tem um ninho, que ela nunca viu aquele tipo de equipamento, então ela é habituada, né? Ela vai se habituando com aquela nova rotina, e quando entra em produção, né, a rotina é mais ou menos assim, as aves, nós temos ninhos automáticos, né, para facilitar o manejo, inclusive ajuda bastante, porque a gente intervém menos, né, dentro do aviário. Imagine você coletar 12 mil ovos, né, em ninhos manuais, então você fica muito tempo, vários funcionários atrapalhando inclusive a rotina normal das aves. Então, com o ninho automático, isso é facilitado. Então, mais ou menos às 4h30 da manhã é aberto esse ninho, né? E ela começa naturalmente buscar esse ninho. Normalmente, 90% da postura ocorre até por volta de 10 horas. Então, entre 10 e 11 horas, os ninhos são abertos, né? As porteiras são abertas para ela poder sair e acessar os piquetes. Então, ali, realmente, ela tem toda a condição e ela tem livre acesso. Ela entra e sai do galpão a hora que ela quer, né? E ali ela começa a exercer todos os seus hábitos naturais, né? Elas adoram se postejar, correr, né? Enfim, elas têm toda a liberdade de comportamento possível, né? E tendo a conveniência de voltar, né, para o ambiente, e aí sim, dentro do galpão, com toda uma preocupação com a ambiência, o Mazon já disse várias coisas, né? Uma questão de temperatura, tem controle de umidade, então se está muito seco, são acionados aspersores para melhorar a qualidade do ar, né? Alimentação disponível o tempo todo, e a alimentação é outro ponto-chave de bem-estar animal, uma ração de qualidade, onde você tem controle dos insumos, né? Nós fazemos testes normais, né? Toda a ração é feita por nós mesmos para ter garantia desse controle, né? Então, são várias ações e todas acompanhadas, né, com relatórios, né? Os granjeiros são treinados a apontar tanto índices zootécnicos quanto índices de manejo, como o Mazon citou vários deles. Então, uma rotina muito tranquila. Elas, normalmente, ao final do dia, de forma espontânea, começam a retornar, porque elas onde elas se sentem seguras à noite, né, por causa de predadores e tal. Então, a luz do galpão fica acesa, elas começam a retornar sozinhas, né? Aí, depois de certo horário, quando elas retornam, os galpões são fechados para a proteção delas, né? E normalmente, a normativa garante 8 horas de escuridão para elas, né? Então, conforme o programa de luz, chega uma certa hora, é desligado, garantindo que ela tenha 8 horas de repouso, né? Basicamente isso, né? E realmente a gente percebe a alegria delas quando a gente abre, né? Elas poderem sair para o piquete, é fantástico assistir isso, né? É uma cena muito interessante. É muito legal, impressionante. E você percebe muito assim, que a gente vê, são aves muito calmas, né? Tanto é que a gente se aproxima delas, tal, elas chegam perto, são curiosas, né? Então é um animal muito curioso. E funciona muito bem, e como o Mazon comentou, as aves que porventura a gente observa que tem algum comportamento não esperado, aí todos os aviários têm essa baia hospital, né? Onde é tudo registrado, onde elas conseguem realmente ter um tempo, né? Para, às vezes, se recuperar e poder retornar à vida em comunidade, né? É mais ou menos isso. É uma vida bem tranquila, falar a verdade. Fernando, só para complementar um pouco mais a sua fala, queria te pedir para você descrever um pouco a característica dos nossos piquetes, né? Que são piquetes enriquecidos, que têm elementos arbóreos também, que se aproximam mais do habitat natural das aves. É verdade. O piquete é um dos elementos importantes nesse ecossistema, nesse sistema de produção. É um desafio, porque as aves realmente exploram bastante, né? Então, a gente vem com o tempo fazendo um manejo de implementar, né, algumas cultivares ali para efeito de sombra, né, para poder... Porque as aves também são assim, né? Quando expostas ao sol intenso, elas não vão, elas preferem ficar no conforto do galpão, né? Então, você tem que dar uma ambiência boa para ela ser estimulada realmente a explorar o piquete, né? E a gente vê isso claramente.
na realidade, não é só um movimento, você tem que fazer constantemente manutenções, porque realmente eu lembro que no passado a gente tinha piquetes que tinham bananeiras, elas derrubam o tronco da bananeira com o tempo, elas derrubam e comem o tronco inteiro, né? É impressionante como elas são curiosas e ativas, né? Então é uma manutenção. Vorazes. Elas são muito, muito curiosas, né? Então é muito bacana ver isso. Então realmente é um dos elementos importantes. O piquete sombreado, né, possível. Não é permitido, só para quem não conhece, não é permitido nem oferecer água nem alimentação fora do galpão, por questões sanitárias, né, de controle. Então, o piquete realmente é uma área de lazer. Eu fico sempre imaginando a vida de uma ave como essa e uma que fica numa gaiola, numa folha de A4, né? Então, que é o espaço que normalmente uma ave tem em gaiola, né? Uma folha de A4. Então, realmente é bem diferente. Sem dúvida. Voltando a falar um pouco mais de comportamento animal, tem um aspecto que é muito interessante, que me chama a atenção particularmente, eu acho que é um ponto que interessa a todo mundo, a todos os consumidores. A gente tem alguns detalhes que são sempre contemplados pela normativa de bem-estar animal, né? Então, um deles é o poleiro, porque o poleiro ele representa ali um pouco da organização social das galinhas. Para quem não é desse ramo, é muito interessante e curioso saber um pouco como é que se dá essa organização social das aves e a importância do poleiro, que, enfim, aparentemente parece um simples detalhe, mas é um elemento crucial ali para garantir a harmonia delas, né? Né, Amazon? Queria que você falasse um pouco disso. Isso é interessante porque se empoleirar é uma dos comportamentos naturais mais importantes para a ave, né? E não tem nenhuma norma que fala disso. É engraçado porque você vai ver a norma do orgânico. A norma do orgânico, a IN 46, ela fala, para começar, é uma norma que determina as exigências da produção vegetal e animal orgânica. Então, numa mesma norma, eles englobam todos os vegetais e todos os animais. Então, é muito difícil você englobar tudo aquilo que uma ave precisa numa norma, né? Enfim, sem desmerecer a norma do orgânico, claro. Mas a norma do caipira, por sua vez, também a norma técnica da BNT, ela é muito mais uma norma de biosseguridade, de aspectos sanitários, do que de bem-estar animal, porque ela também não fala nada de ninhos, não fala nada de poleiros, nada de qualidade de substrato. Então é interessante que a importância da Fazenda Toca ter a certificação de bem-estar animal, porque diz muita coisa, assim, não é ter orgânico, ter o caipira, tudo bem, é ótimo, mas assim, ter o bem-estar animal é completamente diferente, porque é o único lugar onde estão as exigências de poleiros, tá? Então, para que serve o poleiro? O poleiro, como você falou, ela de alguma forma ajuda na estrutura social, porque as galinhas elas têm a sua hierarquia, então tem aquelas galinhas que chamam de galinhas corridas, aquelas que tem muito bullying ali no galinheiro, né? Isso é natural dos animais. Aquelas que sofrem mais, elas têm a chance de fugir, de subir num poleiro e ficar lá quietinhas, né? Protegidas. Ele tem também uma função fisiológica, porque o ato de se empoleirar, ele reforça a estrutura óssea das aves. Assim, existem alguns estudos que a gente vê, assim, você tira assim um corte longitudinal da ossatura das galinhas, daquelas que são livres de gaiolas e daquelas que não. Aquelas que vivem em gaiolas têm um osso bem fininho, e aquelas que vivem livres, elas têm um osso bem grosso. E assim, e o ato de se empoleirar ajuda muito nessa questão fisiológica das patas, né? Por isso que tem muita importância também como é que tem que ser esse poleiro. Não é botar lá um bambu e deu. Tem alguns critérios, né? Fora também o aspecto de que ela se sente protegida. Quantas vezes a gente vê, tá dirigindo na cidade e vê as aves no final da tarde, todas empoleiradas no fio do poste, né? Então elas se sentem protegidas e gostam de dormir, né, assim, naquela posição, né? Tem algumas fotos que a gente já viu de poleiros, de galpões, fotos noturnas com lente especial, assim, todos os poleiros cheios. É bem engraçado, né? Então, essa é a importância de um dos aspectos de bem-estar animal, que é a presença dos poleiros, que tem que ser, como o Bicaleto falou, desde a recria. A norma pede que desde a quarta semana de vida da ave, né, para quem não sabe, ela começa a postura, botar ovo lá pela 18ª semana, mas desde a quarta semana tem que ter já o poleiro, para ela aprender a usar e saber que e para enriquecer o ambiente, né, para ela, então, conseguir exprimir isso desde que ela é pequenininha. Muito legal. E eu queria, emendando um pouco nessa questão, queria até fazer uma pergunta mais, vocês que são observadores e que trabalham com isso e estão nesse ramo de uma maneira tão aprofundada e mergulham nisso, o que mais chama atenção, o que mais é curioso para vocês em relação às aves? Para mim, por exemplo, outro dia eu estava lendo um artigo da revista Science,
que aponta que as galinhas modernas elas têm um parentesco com o T-Rex, né? Foi feita uma pesquisa comparando as moléculas das aves modernas com as moléculas de um T-Rex fossilizado de 60 milhões de anos atrás, e foi apontado que as galinhas, de fato, elas são as parentes mais próximas. Eu achei isso muito curioso. O que é curioso para vocês em relação às aves? Eu acho que o curioso, na verdade, é como ela é uma espécie das que mais sofrem pelo fato de ela viver em gaiolas na sua maioria, né? Porque ela não consegue fazer nada daquilo que ela sabe, que ela gosta de fazer, estando lá. Além do se empoleirar, outros dois comportamentos bem importantes, bem curiosos, pôr ovo no ninho, né? Assim, isso, eu não sabia disso, mas assim, tem outras pesquisas feitas que mostram em que foi feita uma experiência na qual se colocava um obstáculo para que a galinha tinha que transpor para acessar um ninho, né? E também um obstáculo que ela tinha que transpor para acessar o alimento. E aí se fazia comparações, né? Então, nesse estudo se concluiu que o peso que ela tinha que levantar, que ela empurrava uma portinha, né? Então, e cada vez mais pesada, dependendo, né, da experiência. O peso que ela tinha que ela estava disposta a empurrar para acessar o ninho era 4 vezes maior do que ela estava disposta a empurrar para acessar o alimento. Já alguns, assim, acho que uma meia hora antes da hora dela colocar o ovo, ela tinha, assim, é como a gente quando precisa muito no banheiro. Você atravessa qualquer obstáculo para chegar logo no banheiro. Então, isso é uma coisa engraçada. E como isso é curioso que isso não existe na produção convencional, né? Uma tristeza. Outra coisa interessante também é a importância do substrato, do tipo de piso, né? Do tipo de cama que a gente chama, né? Que a galinha ela gosta muito de poder fazer o seu banho de areia, né? Isso é um comportamento social também. Ela abre as asas, fica assim se remexendo na terra, né? Isso, além de ser um comportamento que ajuda no equilíbrio dos olhos que ela tem na plumagem dela, é um comportamento social, assim. Tem muitas vezes que você vê uma galinha fazendo esse comportamento de ficar fazendo um buraquinho, assim, se remexendo na cama, né? E aí as outras vêm e fazem igual. Então ficam elas juntas lá sob o sol fazendo, né? Então é bem curioso isso aí também. Então, e você, Fernando, o que você... Eu sou fã dessa espécie, né? O que me impressiona, na verdade, assim, no aspecto de organismo, né, é a capacidade que ela tem de transformar todo dia, né, proteína vegetal em proteína animal. Né? É uma indústria, né? Se você for olhar, ela é uma fábrica de transformação. É impressionante. Ela estando bem de saúde, né, é regular a colocação, né? Então, assim, ela tem 7 ovos sendo formados nela, né, do pequenininho até o que sai, né? Então, é uma máquina realmente perfeita disso. Então, isso me apaixona, assim, do ponto de vista de processo, né, interno, né? Ela e a codorna, não sei se vocês sabem, a codorna também é mais fantástico ainda. A codorna, se pegasse o ovo da codorna, né, e fosse do tamanho de uma ave de galinha, a codorna, o ovo dela teria 150 gramas, seria quase 3 vezes maior que o ovo da galinha. Olha que coisa louca, né? Então, me apaixona muito essa questão e o do comportamento do animal. Quando você permite que ela exerça seus hábitos, né? É fantástico, assim, é apaixonante, porque ela é muito... É engraçado também que eu já ouvi produtores dizendo que eles têm produtores com produção convencional e produção de galinhas livres, né? Que as galinhas livres colocavam, enquanto as galinhas convencionais colocavam um ovo a cada 28 horas, a livre botava um ovo a cada 26 horas, ou seja, dependendo do manejo, você tem até uma produtividade maior. Né? Também é legal. Não, é muito bacana. E todo esse aspecto, né, de comportamento dela, então, quando você permite, e ela estando bem, é realmente muito curiosa, explora, né, você vê que ela vai longe do galpão quando ela se sente segura, né, com o ambiente correto, e retorna, né? Então, o pessoal fala assim, mas como é que você solta esse tanto de ave? Como é que elas voltam? Não precisa chamar, não. Elas são muito espertas, né? Ali é a segurança. Então, esses aspectos realmente são bem curiosos, né? Legal. Fernando, você começou a falar, logo lá ali no início da sua fala, que a Toca ela é certificada orgânica, além de ter a certificação de bem-estar animal. Nós somos certificados em 2018, né, com o Certified Humane. Fomos a primeira empresa brasileira a obter essa certificação pela modalidade caipira, de produção de ovos. E quais foram os principais aprendizados que a gente teve no nosso manejo a partir do momento que a gente obteve a certificação de bem-estar animal? Quais são as principais diferenças que a gente conseguiu
melhorar os nossos processos? Como eu comentei no início, eu acho que o primeiro aprendizado realmente foi entender a ave como um indivíduo, né? O manejo orgânico ele é muito mais voltado à normativa orgânica para questões voltadas à alimentação, né? E a questão de medicações, enfim, ela pesa muito nisso, né? A questão de bem-estar animal ela é muito mais específica, né, na normativa, né, de bem-estar. Então, para a gente, a primeira régua foi essa, né, entender que a ave é um indivíduo. Então, no começo era até estranho, a primeira vez que o pessoal foi, a gente falou, caramba, tá tudo ótimo. Aí você começa a ver, não tá. Aí você tem uma pontinha de um ferro, né, de um arame que está ali, que a visão não se atentava a isso. Aí você tem um risco da ave se lesionar, enfim. Então, esse chocar, né, foi, eu acho, a grande evolução que a gente teve no aprendizado. Isso fez com que a régua nossa, né, para garantir todos esses procedimentos. Agora, o grande desafio é, como o Mazon comentou, é você fazer com que o granjeiro entenda, aprenda, né, e a identificar esse tipo de comportamento, né, e entender que, às vezes, pode ter, de um galpão de 12 mil aves, você pode ter 11.980 bem e 20 que estão com problema. Essa gente tem que ser tratada, acompanhada, entendeu? Então, assim, são nuances pequenas, que é o tempo mesmo e o treinamento e treinar o olho para isso, né? E faz. Então, para a gente, realmente, a régua de manejo foi muito elevada, né, quando a gente começou a seguir a normativa de bem-estar, né? Então, você vê que é um trabalho muito científico. A gente faz parte lá da Câmara Temática de Orgânicos, né? E eu espero, sinceramente, que nas próximas revisões da normativa, né, da IN 46, a gente consiga, né, introduzir e ajustar a normativa orgânica com boas práticas que existem no bem-estar, que não estão na normativa, né? Então, acho que é por Qual é aí. a percepção de vocês em relação aos consumidores, né? A relação dos consumidores com esse tipo de manejo, que considera mais os animais, o respeito aos animais, o respeito à natureza? Antes era uma coisa que podia ser mais marginal e hoje está cada vez mais no centro ali da decisão de compra, né? Como é que vocês têm percebido a relação dos consumidores com essa temática? Bom, se Eu me vejo, permite... eu vejo isso... Quer falar, Michelito? Não, pode falar, depois eu complemento. Sem Eu problema. vejo isso assim como um fenômeno social. Se você for ler pesquisas de grandes empresas de investigação social e tal, todas elas falam elas nomeiam as gerações, a geração X, Y, Z, todo o alfabeto de geração. Aí tem a tal da geração Z, acho que X, Z, sei lá, aquelas que nasceram a partir do final dos anos 90, que eu não tô nela, tô antes. E é uma característica, acho que é a tua, né, Paulo? Também. Não é. Infelizmente, não. Essa geração é ter uma causa e querer que as empresas se posicionem perante certas causas e apoiar aquelas que apoiam as mesmas causas. E pagar mais por isso, não só apoiar, né? Claro que em países como o nosso, com renda média muito baixa, outros países como Índia, China, enfim, esse desenvolvimento, é muito difícil você esquecer que houve uma proteína barata e, assim, você falar em converter toda a produção em bem-estar animal e orgânico é meio que um sonho, uma utopia, mas, enfim, isso a gente vai deixar para outras gerações. Mas, assim, isso não impede que você possa atender, então, minimamente a critérios de bem-estar e também poder atender esse consumidor que quer isso, que está pedindo isso. Isso também porque é um reflexo de que hoje, com as redes sociais, as pessoas elas estão falando muito, a conversa entre as pessoas e as empresas está acontecendo. Antigamente, imagina, para a gente se candidatar a um emprego, antes tinha que mandar currículo lá no departamento, carta lá para o departamento de RH. Hoje em dia, você faz uma postagem de alguma coisa, se é uma coisa crítica, a empresa responde na hora, ela tem pessoas dedicadas e faz isso, porque qualquer postagem crítica pode viralizar, pode fazer um estrago na empresa. Então, assim, a conversa está ali e a cobrança vem atrás. Então, é outra realidade de dinâmica entre consumidor e empresa. As empresas estão entendendo isso e estão respondendo a isso, né? Eu concordo com o Mazon, né? A gente vê isso claramente na evolução nos últimos anos. Acho que o pilar principal começou em questão da facilidade da informação, né? Lógico que tem o comportamento das gerações, elas já vêm com uma mentalidade diferente, essas novas gerações, né?
baseado também na formação delas, né? Eu li outro dia uma pesquisa que uma criança de 5 anos, na minha época, lá na década de 70, uma criança de 5 anos hoje, a diferença são 5.000 horas a mais de informação que a de hoje tem, que a nossa não tinha. Então, quer dizer, você já vem formado com outro espectro, né, de informação e de conhecimento. Então, isso realmente vem gerando essa procura, né? Então, todos os centros de pesquisa de comportamento consumidor, quando olha o comportamento de decisão de compra para daqui 20, 30 anos, basicamente passa por isso, por questões de saudabilidade, sustentabilidade, né? O cara quer viver longevidade, quer viver bem, quer viver longe, com bastante tempo e muita saúde, né? Mesmo na terceira idade, enfim. E comportamentos do tipo, as marcas, uma relação muito mais humana com as marcas, então ele acredita naquela marca, ele acompanha aquela marca. Então, se aquela marca não for exatamente o que está falando, se for meio fake, é um desastre, né? Quer dizer, você quebrou uma relação quase que pessoal. Por quê? Porque as informações estão na palma da mão, né? Tem muita preocupação com o bem-estar, né? Então aí vem o caso dos animais. A pessoa quer saber de onde veio, não só com os animais de produção, quer saber se tinha mão de obra semi-escrava produzindo uma roupa lá no interior da Índia ou da China, enfim. Esse tipo de coisas se tornam super sensíveis, né? E gera realmente mudanças na decisão de compra. E o que eu acho que é o legal dessa história é que nós estamos começando uma caminhada. Então, hoje, do ponto de vista financeiro, como o Mazon também comentou, evidentemente que o orgânico e todos os produtos que agregam, né, outras preocupações e outras atenções que hoje geram custos adicionais, né, por falta de escala, por falta de tecnologia, mas essas barreiras vão sendo rompidas, né? Então, o que eu imagino no futuro é que o preço cada vez tende a se aproximar, né? E cada vez mais o preço se aproximando, ele abre o leque que possibilita mais consumidores adquiri-los, né? Então, essas questões voltadas à produção, que pensa em todos os envolvidos, né? Empresas que têm esse impacto realmente, não só econômico, né? Que visam só econômico, mas visam nos seus produtos atender às demandas sociais, demandas ambientais, e dentro das ambientais, né, no caso, também as ambientais dos animais de produção, né? Eu acho que isso só vai se fortalecendo, entendeu? Eu acho que não vai terminar outros sistemas. Na verdade, eles vão caminhando e diminuindo a participação e aumentando a participação de sistemas alternativos, né, que levam em conta muito mais a questão animal. Vários varejistas hoje, sejam por pressão da sociedade, de ONGs, ou do próprio consumidor, né, já adotam isso, inclusive colocam nas gôndolas, né? Até recomendando a compra, né, do produto. E vários têm compromissos, né? Então, realmente é uma mudança da sociedade e isso vai gerar mudanças no sistema produtivo, não tem a menor dúvida, né? A gente começou há alguns anos já com isso, eu lembro que no começo mais orgânico, né? Isso aí vende pouco, é muito caro. E hoje em dia, né, é difícil achar um supermercado que não tem esse tipo, um varejo, que não tem esse tipo de produto, porque o consumidor, não só o ovo, toda a linha, né, todos. E para mim isso é importantíssimo e está consolidado. Só vai aumentar agora a participação. Tem um dado interessante nos Estados Unidos, que lá tem bastante dados, infelizmente no Brasil a gente não tem muitos dados de mercado. A produção de ovos, né, mesmo, que é o nosso tema. A produção de ovos fora de gaiola, nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, chegava mais ou menos 5% do volume total de produção. 10 anos depois, já é 18%. Então, já é bem mais significativo, né? 18% da produção americana, né? Que tem uns aspectos bem parecidos com a brasileira, diferente da europeia, né? Que já está... Lá tem países que é metade, meio a meio. Meia fora de gaiola e meio na gaiola. Então, você vê que é uma tendência que só vai se consolidando, né? Acho que aqui vai acontecer a mesma coisa. Muito bom. Mas há mais ou menos uns 2 anos você me concedeu uma entrevista para a revista da Toca e um dos pontos que eu gostei muito da sua colocação foi que a avicultura de postura ela estava puxando muito esse movimento de bem-estar animal no Brasil, né? Falando do segmento como um todo, como é que é? A avicultura de fato hoje ela está capitaneando esse movimento de bem-estar animal? Como é que você posiciona o setor em relação ao bem-estar? Ela puxa a nível mundial, na verdade, por duas razões, eu acho. Primeiro, porque
Aves e principalmente galinhas e suínos são, assim, vamos dizer, as espécies que têm vidas mais cruéis, se você for pensar no sistema convencional, né? Uhum. Só que a estrutura para você prover o bem-estar animal para as aves, acho que ela é mais barata. Se você estruturar um galpão no qual você entrega tudo aquilo que a ave precisa para ter bem-estar, é mais você factível economicamente do que você reestruturar toda uma granja suína, por exemplo. São investimentos maiores, né? Então, por um lado, acho que tem isso daí. Por outro lado, tem uma pressão muito forte, talvez por causa desse primeiro fator, muitas ONGs que atuam nessa pressão para mudanças no comportamento de grandes empresas, nas suas políticas de compras, estão focadas em ovos livres de gaiolas. Todas as grandes ONGs que fazem esse tipo de abordagem mais assim, ir lá bater na porta da empresa e falar, vamos conversar sobre mudança da sua provisão de ovos, é para falar de ovos. Assim, e todas elas têm assim no seu capítulo seguinte falar de suínos. Né? Então, enfim, a avicultura ela está capitaneando também pelos nossos próprios números, os nossos números de clientes. A gente tem na América Latina 90% das operações certificadas são de aves, frangos e galinhas, né? Frangos tem menos, mas são operações com um volume gigante de frangos. E galinhas tem mais granjas, né? E você vê também muitas empresas que estão sendo pressionadas por esse consumidor da geração Z e X, elas já estão publicando no mercado os seus compromissos. Nós até 2025 vamos passar a comprar somente ovos de galinhas livres. Ou 2027, enfim, cada país, cada empresa faz o seu compromisso, né? Mas muitas delas estão já exigindo esse tipo de produto dos seus fornecedores. Nós temos, por exemplo, uma grande empresa de alimentos, uma grande empresa multinacional mundial de alimentos, que produz alguns produtos com base em ovos, que meio que assim, em 3 países latino-americanos, acho que Argentina, Costa Rica, Colômbia, nós certificamos as primeiras granjas por causa deles, porque eles determinavam que 10% das suas compras gerais de ovos naqueles países fossem de galinhas livres. Então a granja se certificou porque a certificação é a forma mais fácil de comprovar para o seu comprador de que ela está cumprindo o que ela prometeu, né? Então a gente vê esse movimento muito forte, intenso na avicultura, né? Aves, galinhas e frangos, e assim muito forte na América Latina. A gente, claro, não vou falar de Europa e Estados Unidos, que é outra realidade, né? Mas assim no mundo em desenvolvimento, a América Latina ela está assim saindo na frente nessa história, né? Falando do mundo em desenvolvimento. Uhum. E o Brasil também, como que você posiciona o Brasil em relação a esses países em desenvolvimento, América Latina e outros? Sim. Não, o Brasil tá liderando, assim, o Brasil e o Chile, né? Chile sempre também impressiona, né, pelos seus números e tal. Mas eu acho que os consumidores desses países, vamos dizer assim, eles têm mais, primeiro tem talvez mais capacidade de absorver um produto com maior valor agregado, e acho que também os consumidores desses países têm uma maturidade relacionada à produção sustentável maior. Se você for pensar, se você for ver números estatísticos de tamanho de mercado de orgânicos, que é também sempre uma referência que eu uso, o Brasil é o maior mercado de orgânicos do hemisfério sul do mundo. Ele é comparável a um pequeno país europeu, uma Áustria, por exemplo, em termos de tamanho de mercado, né? Se você vai olhar na Argentina, ou no México, são grandes países latino-americanos, o mercado de orgânicos é ridículo, perto do Brasil. Então, isso demonstra uma maturidade do consumidor que faz com que as empresas tenham que tratar de forma diferenciada esses consumidores e ofereçam aos consumidores finais muitos produtos sustentáveis, não só a grandes compradores industriais. Né? Uhum. Legal. Uma outra questão para vocês dois. Do ponto de vista do produtor, qual que é o principal desafio, ou os principais desafios que vocês apontariam, né, para você adotar um manejo, um procedimento de bem-estar, em termos de desafios e de dificuldades mesmo, em relação à capacitação ou outros fatores? Fernando, se você quiser falar um pouco da nossa experiência. Ok, eu acho que o primeiro ponto aí, a decisão realmente tem que ser uma decisão estratégica, uma decisão da empresa, né? Legítima, né? E feito isso, né? Eu acho que o maior desafio, eu já comentei, é você fazer com que essas normativas, esse manejo, essa forma de enxergar o animal, né, do ponto de vista, né, do bem-estar, é realmente a formação dos granjeiros, né? Porque as demais iniciativas, muitas delas são equipamentos, que não vejo nada de alto custo, né?
diferente de um sistema que não tenha bem-estar, por exemplo, um sistema só orgânico. A mudança não implica grandes investimentos, né? Você tem o puleiro, mas né, talvez os equipamentos da granja sejam um dos mais baratos, né? Enfim, mas eu acho que onde você tem que investir tempo e acreditar, porque a tendência é que às vezes vem o hábito antigo, né? Imaginando que a maioria dos granjeiros vem de sistemas produtivos convencionais, né? A grande maioria deles. Então é outro idioma, né? O cara tem que aprender isso daí. Então acho que o grande desafio para esses sistemas é realmente a formação do time de granja, né? Do aprendizado deles, eles absorverem isso e tornar isso um hábito para eles, né? Toda essa visão, né? Eu acho que é o grande desafio. Muito bom. Eu acho que o maior desafio seria uma quebra de paradigma, porque você tem vários produtores acostumados à forma convencional que não conseguem entender, mas como assim não fazer o repasse? Repasse quando você corta, ou quando você faz a Debicagem. ave, quando ela está mais velha, no caso, né? Como assim? Você tentar, quando surge um problema, você tenta atacar o problema, não a causa. Isso é uma quebra de paradigma que precisa acontecer. Por exemplo, tá havendo muito amontoamento na granja e isso está gerando mortalidade. Tudo bem, isso é um problema, tem que ser atacado. Mas assim, a primeira proposta que chega é: vamos colocar fiação elétrica nas bordas do galpão para que a galinha tome o choque e isso. Peraí, não é assim, mas tudo bem, você vai resolver de alguma forma o problema, mas primeiro não vai estar respeitando os critérios mínimos de bem-estar e depois você não vai estar atacando a causa. Vamos supor que a causa às vezes você tem um buraco no teto e entra lá uma luz e aí forma um raio de luz e as galinhas curiosas vão todas olhar aquela luz, então você tapa aquele buraco e resolveu o problema. Então essa visão, às vezes, de quebrar um paradigma, de olhar, tentar buscar sempre a causa e não tentar resolver o problema de forma superficial. Temos também, talvez, uma questão que eu já ouvi de alguns produtores, daqueles mega produtores de volumes gigantescos, a questão custo com relação ao alimento, porque a gente não permite o uso de farinha de carne, que é um ingrediente, claro, ele já, no caso do orgânico, nem passa perto, né? Mas que no convencional ele barateia muito. E nós sabemos que 60% do custo do ovo é a ração que a galinha come. Então, se essa ração não pode ser um ingrediente mais barato, isso já é também um problema, mas enfim. Outra coisa, aquilo que você falou, Fernando, a questão da capacitação, né? É muito importante que a gerência da empresa, a diretoria esteja convencida de que ela quer entrar nessa, porque não adianta ela, tem um nicho de mercado, vamos fazer isso. Não é bem assim, porque se ela não passar esses valores, essa filosofia para o pessoal de baixo, para realmente cuidar e aplicar os conhecimentos, ela vai sofrer muito nas auditorias. Assim, e a gente, vendo repetições de muitas não conformidades, começa a perder confiança e chega um ponto que não tem como certificar mais. Então, é a conscientização da gerência e diretoria de que aquilo é um caminho, é uma camisa que tem que vestir, não é só um mercado que tem que explorar, e que tem que investir em capacitação, porque quem está ali manejando a galinha é o tiozinho, é a senhora que está lá tendo que coletar os ovos, ou ela é obrigada a passar 2 vezes por dia na granja para ver como é que elas estão. Então, eles é que são os olhos da empresa também. Então, todos os níveis têm que estar sintonizados no mesmo foco, né, que é cuidar do indivíduo e não do lote. Muito bom. Agora, para a gente já caminhar a gente já está caminhando para o final da conversa, queria que vocês dessem uma dica para quem está começando e interessado em se engajar nesse movimento de bem-estar animal, ou que já tem uma granja, já tem uma propriedade. Quais são as dicas e as orientações que vocês dão para quem é pequeno e está querendo realmente mudar o seu sistema produtivo? Fernando, se quiser começar. Eu acho que a dica, primeiro, ter total certeza, né, do que você quer fazer, ter isso como um pilar, né, de estratégico, né, tomar essa decisão. Tomada essa decisão, né, realmente entender que existe uma diferenciação, né, de produto, valorizar isso, né, por isso que eu sou um defensor de certificações. E aí abro um parênteses, né? Porque, por exemplo, hoje a questão de caipira é danado, porque não existe uma normativa que obriga, né, a ter algum selo, uma certificação que comprove que ele tem manejo caipira, e você tem, na verdade, um percentual elevadíssimo de ovo no mercado que se diz tipo caipira,
estilo caipira, mas não tem nada disso, né? E não tem como, né, fiscalizar todos os plantéis. Então, acho que primeiro o cara tem que ser verdadeiro, absolutamente verdadeiro no que ele vai fazer, né? Se ele é pequeno, né, que ele entenda que ele tem uma curva de aprendizado e que ele tenha que posicionar o produto corretamente no mercado também, passando para o produto, né, incorporando os custos adicionais que ele vai ter no princípio, né, que passa por isso, uma alimentação de boa qualidade, que passa, né, por pensar num sistema e num manejo que propicie, porque a gente fala o seguinte, a questão de bem-estar e de orgânico não é uma iniciativa ou outra, é o conjunto de iniciativas que você tem em todas as frentes que garante que aquela ave, né, está preparada para os desafios que ela vai enfrentar. A primeira coisa que a gente escuta do pessoal de gaiola é assim, você é louco, como é que você vai botar ela no chão? Porque imagina, né? A ave não foi preparada, a ave dele nunca foi preparada para pisar né, no chão do galpão. Então, se você não prepara esse indivíduo desde o início, lá da recria, tal, vai ficar difícil adaptar. Então, assim, é fácil, eu vou tirar da gaiola e botar no piso. Não é assim, não vai funcionar dessa forma. Você tem que preparar, né, todo o seu manejo, toda a criação para isso. Então, eu vejo que o que mais ocorre, que eu percebo, a pessoa começa, e como o Mazon comentou, mas aqui tá trabalhoso, deixa assim, adere, mas não adere 100%, né? E tenta dar um jeitinho, né? Os apontamentos ali, né? Independente de estar certificado ou não, né? No caso de bem-estar, se certificar é o melhor caminho, porque senão você não consegue valorizar o seu produto, porque o que o consumidor vai enxergar de diferente no seu produto, né? Se é um ovo vermelho como vários, por exemplo, se for vermelho, e se não tem nenhum selo, né? Então tem que ter um certo investimento, né? Isso não adianta querer achar que não vai ter nada, e realmente uma crença forte, né? Eu tenho certeza que ele não vai se arrepender, porque o mercado caminha a passos largos cada vez mais para isso. Eu acho que é basicamente isso que me vem à cabeça. Assim. Eu acho que uma forma muito fácil e barata e de graça é você se informar primeiro. E a forma mais prática é de entender como se realiza um manejo com bem-estar animal é baixando a nossa norma do nosso site, né? É só ir lá no nosso site, www.certifieddomainebrasil.org, baixa a norma, não precisa pagar nada e não precisa nem se certificar. Quer dizer, se você aplicar, aquilo lá é um conhecimento gratuito, de ponta, feito por cientistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, e está em português em linguagem acessível. Então, o que mais que você precisa? Uhum. Não precisa ter certificação para você aplicar bons princípios, né? E depois você tem que buscar uma coisa muito importante que eu notei aí, né, nesses anos de prática aí com produtores, é a recria. A recria não pode ser em gaiola. Não dá para fazer recria em gaiola e depois soltar na hora da postura, porque tem muito problema dos mais variados, que você não consegue ensinar a galinha depois. Então, recria galinha solta, por favor. E de preferência com poleiro a partir de quando ela é pequenininha, quarta semana. Isso está na norma também, né? Depois, coisas básicas que a galinha gosta muito, que é ter um substrato ali na cama limpo, seco, para ela poder tomar banho de areia. Ter os ninhos, assim, em número suficiente, né? Sempre com substrato também, limpos. Boa qualidade de água, alimento também bem mantido, quer dizer, sendo entregue às galinhas com um número mínimo de comedouros e bebedouros para não haver competição. São coisas básicas assim que estão todas de graça lá, escritas naquela norma, então acessem a norma e divirtam-se. E fácil ser implementadas, só para adicionar. A gente tem curso, né, de produção, como vocês também têm curso de bem-estar, e a gente tem curso de produção de ovos e tal, e a gente recebe de todo tipo de interessados, desde pequenos produtores que querem começar, e às vezes tem 500 aves, né, a grandes grupos, né, que pensam também diversificar, né, do convencional e tal. Então, assim, para todos é possível, né? Não existe uma barreira de entrada financeira grande para isso, né? É o querer e o querer fazer. Nós temos bons exemplos, né, Paulo? Teve gente que fez curso com a gente, implementou o sistema orgânico, super, sabe? Muita coisa feita por ele mesmo, até os ninhos mesmo, né? Atendendo as dimensões, tal, ninhos manuais, e com as práticas corretas, e a preocupação com a alimentação, preocupação com uma boa qualidade de água, que o pessoal esquece também, né? Eu brinco na fazenda, ó, você tem que tomar água do Nipo. Se você tomar,
então tá tudo certo. Porque se você tem medo de tomar água que ela vai beber, algo está errado, né? Sem Começa dúvida. aí. Coisa simples, né? De preocupações básicas, né? Então, qualquer um pode ter. Você pode fazer em casa. Eu quero ter 20 galinhas. Você pode dar o total bem-estar para elas, né? Não precisa ser uma produção grande. Então, para mim é o querer mesmo e buscar o conhecimento. Hoje é muito fácil. Qualquer, né, digitar em qualquer site, né, das empresas ou da própria Certify e de outras, sim, tem várias informações, e até como faz, né? Vídeos mostrando. Então não tem limite, não precisa fazer curso, se quiser fazer, beleza, mas o autodidata tem farta informação, né? É uma decisão mesmo de princípio. Né? Perfeito. Tomara que a gente consiga voltar a oferecer os nossos cursos em breve. Enfim, com a pandemia a gente ainda não conseguiu fazer uma plataforma Pois é. de aula virtual, né? Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês, foi um papo super esclarecedor e muito prazeroso, só faltou uma cerveja aqui pra gente. E queria agradecer muito, Mazon, a sua participação também, aceitar o nosso convite, Fernando, por contribuir e apoiar o Diálogos da Toca sempre. E, bom, é isso, e logo em breve a gente também vai ter essa versão gravada em diversas plataformas. E muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, foi uma satisfação. Obrigado, viu, Mazon, por ter aceitado e estar com a gente aqui. Eu acho que todo o espaço que a gente pode divulgar esse tipo de, né, de práticas é sempre bem-vindo, né? Conhecimento, informação vira conhecimento, que vira decisões, né? Então, com certeza. compra ou de negócios. Valeu, obrigado. Obrigado, Paulo. Valeu, pessoal. Obrigado.